Oi, meus amores, tudo bem? Pois bem, hoje é o nosso quarto dia de live, né? Vou falar de novo o motivo dessa live, que é o detox da vida, essa imersão que eu criei com muito amor, em que eu decidi, depois de todas as minhas técnicas, das minhas formações como terapeuta, resolvi olhar para mim, me cuidar, e nesse processo eu criei uma mega sessão de terapia para mim. Oi, Carla, tudo bem? E aí, essa mega sessão de terapia para mim virou essa imersão maravilhosa chamada Detox da Vida, né? Que eu patenteei e criei com muito amor. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fabi Martinez, eu tenho algumas, tipo, acho que são 13 ou mais formações como terapeuta. Sou terapeuta, massoterapeuta, naturóloga, molecular, quântica, taróloga, numeróloga. Eu tenho algumas outras que eu nunca conto, como reikiana, não me apresento como terapeuta formal, que eu fiz inclusive uma formação lá no Bacentre, em Londres, no Monte Vermont. Londres não, né? Pertinho de Londres, próximo a Londres. Eu tenho algumas, né, formações. Tenho uma formação de litoterapia, que é uma especialização em cristais. Curso de cristais, eu nem sei te dizer quantos eu fiz. Acho que foram 4 ao todo. Então, eu tenho muitas, muitas, muitas formações, né? E como eu estava dizendo, tem algumas técnicas que na descrição do detox eu não coloco, mas que eu acabo utilizando também, como Grabovoi, que é bem legal, música terapia no sentido de frequências elevacionais. Que mais tem? Oi, Daniela Galego, quanto tempo? Você lembra de mim? Brincadeira. Então, assim, essa proposta do detox, ela é muito grande, sim. Ela tem muita coisa incluída. Realmente foi uma proposta de eu pegar tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu queria aplicar para mim, e eu coloquei num dia, né? É uma imersão comigo, como seria você passar o dia inteiro com a Fabi. Eu falo que é uma delícia, é terrível, né? Num olhar muito atento para si mesmo. E hoje eu prometi que a gente vai falar que essa semana, essa é a 4ª live, né? Essa semana falei bastante do projeto, da imersão. Eu chamo de projeto, gente, mas já passou de projeto, já é real. Falamos de vidas passadas, de energias intrusas. Ontem falamos de ancestralidade, de ascendência. Muito bem. Hoje nós vamos falar de processo gestacional, pré-encarnatório, gestação, nascimento, representatividade de pai e mãe na nossa vida, né? Acho que nos últimos meses, praticamente todas as pessoas que eu estava atendendo, ano passado bastante também, eu acho que eu resumiria o problema das pessoas na gestação. Chegou um ponto em que olhar para a pessoa e perguntar qual é o diário de gestação dela virou um hábito para mim. Boa noite para quem está chegando agora. Oi, Carla, tudo bem? Então,
Tem coisas que vira até um mecanismo automático. A pessoa fala de tal problema, olhar e perguntar assim: como foi sua gestação? Virou quase que um padrão assim na minha vida. Eu falo que a gente tem algumas fases, né? Nesse olhar atento, ou de atratividade. E um dos Fabins em um Minuto, que é um quadrinho que eu faço toda terça-feira, uma postagem no Instagram do Yaskin, em que eu faço sempre uma dica de autoterapia. Daqui a pouco tem alguém que copia aí. Eu falei, né? O que você sabe sobre a sua gestação? E isso é legal você até fazer um diário de gestação. E ontem eu estava dizendo isso. Como é difícil a gente perguntar sobre a nossa história para os nossos pais. Ontem eu falei bastante que a nossa história não começa no dia da nossa data de nascimento. E sim começa. Vou falar bem perto do microfone, porque minha voz está falhando demais. Espero que vocês estejam ouvindo bem, hein? Nossa história começa exatamente no momento da nossa fecundação, se é que ela começa aí, né? Porque a nossa história começa na nossa ancestralidade. Então, é muito importante a gente saber a história de vida dos nossos antepassados, dos nossos pais, principalmente. Mas uma pergunta importante que eu gosto de fazer é: o que você sabe sobre o momento de vida que os seus pais estavam quando eles ficaram grávidos? Uma vez eu tratei um moço jovem, ele tem 30 anos, mas de aparência bem jovem. E, gente, vão perguntando aqui o que vocês quiserem. Quanto mais vocês participarem, melhor, tá? Oi, Emi, tudo bem? Eu veio com um quadro de ansiedade seríssima, uma inquietação na existência dele. E ele falava que já tinha buscado um monte de terapia e ele não conseguia se acalmar, sabe? Um estado de agitação absurdo. Uma crise de ansiedade existencial. E aí eu fiz uma pergunta para ele, foi muito engraçado, que eu fiz uma pergunta assim, muito quase que distraída, sabe? Quase num automatismo da terapia. Falei, o que você sabe sobre a sua gestação? Aí ele respondeu assim, com muita simplicidade. Eu não sei quase nada. Eu só sei que a minha mãe ficou grávida de mim, ela tinha 15 anos, meu pai estava com 17, meu pai tinha problema de alcoolismo, meus avós surtaram. Quando eu nasci, eu praticamente fui criada pela minha tia, a minha mãe não sabia o que fazer, enfim, ele falou um monte de coisa. E ele falou que não sabia quase nada. E eu fui invadida, assim, de falar. Aí eu me coloquei no lugar daquela menina de 15 anos que ficou grávida. O que ela sentiu naquele momento de estar grávida com 15 anos? Na minha cabeça, uma menina de 15 anos, ou ela achou que ela estava construindo o castelo da Disney, ou ela achou que a vida dela tinha acabado, porque ela não tem noção do que é vida, do que é gestação e tudo mais, do que é ter um filho, do que é responsabilidade. Então, imagina aquela ansiedade que a mãe sentiu e aquele monte de cobranças e um monte de situações que aconteceram durante a gestação. Isso ele contando sem o menor do interesse, contando apenas o que ele já sabia. Então, é muito engraçado, porque eu praticamente olhei para a cara dele e falei: nossa, não precisa falar mais nada, né? Sei lá, 10 anos de terapia acabou aqui. Porque isso traduz tudo. Quando um ser está para reencarnar, né, é feito todo um alinhamento sobre de quem você vai ser filho, qual é a relação, como essas pessoas vão te aceitar. A maior fonte de perdão que existe, forma de perdão, é o acolhimento do ventre, né? Então, receber um filho é um ato de perdão,
é um fato, é uma escolha. Alguns casos são por apoio, por, por acolhimento, e alguns casos não, são por karma mesmo, né? Eu falo de você, é uma coisa muito séria, mas assim, e se eu te matei em vida passada e hoje você vem como meu filho, ou eu como sua filha, né? E isso é possível. Uma vez eu atendendo na apometria, era muito tempo atrás, tenho tanto tempo de apometria que eu tenho que me lembrar às vezes de alguns fatos, mas esse me chamou muita atenção, que graças a Deus eu não guardo nada. Tinha uma moça, a recepção do Yaskin não era onde é, e aí tinha embaixo um jardinzinho zen, embaixo da escada, e uma salinha de espera. E aí a menina tava descendo da apometria e ficou chorando muito lá. E aí eu perguntei para ela, não, tava esperando para passar, eu perguntei para ela o que estava acontecendo, que ela estava chorando muito. E ela pegou e falou que ela não se perdoava, que ela não tinha mais motivo para viver. Ela tinha 2 filhos e, por incrível que pareça, um ela amava muito, mas um ela não suportava. E ela tinha pensamentos com vontade de sufocar ele com um travesseiro. E, gente, talvez ouvir isso e fale, nossa, que crueldade, que maldade. E quando a gente pensa no ser humano, na grandeza da vida, não, ela é humana. E a gente fez eu deixei ela até para o final, fizemos uma roda enorme com muitos médiums para confirmar a mesma energia. E aí a gente descobriu que ele tinha matado ela. E não só matado, ele tinha torturado ela. Naquele dia eu até perguntei, né, na minha ainda não total compreensão de tudo, porque hoje eu vejo as coisas de uma outra forma muito grande, isso faz muitos anos. Que Deus era aquele que permitia, né, uma mulher trazer no ventre o seu torturador. Mas hoje eu vejo que é um Deus maravilhoso. Porque a gente não sabe também o que aconteceu antes dele ter sido torturador dela, então a gente não pode julgar. A que ponto eles chegaram para estarem reencarnando tão próximos, né? E na verdade ela não conseguia perdoar a ele. A história toda era que ela não conseguia perdoar a ela. Então, quando a gente vai falar de propósito encarnatório, não propósito de vida, propósito encarnatório, o propósito que vai te trazer para esta encarnação. É uma coisa muito séria, porque é um equilíbrio, né? Opa, que eu tô segurando aqui na almofada. Um equilíbrio do que você foi e da oportunidade de vir para equilibrar nessa vida. Hoje eu penso que isso é majestoso, essa oportunidade, a grandeza dessa oportunidade, né? Mas não quer dizer que é fácil. E às vezes, hoje em dia, tem muita geração reencarnando que são seres que escolheram vir para nos apoiar, né? Às vezes há casos de que a gente nem precisava mais estar reencarnando e a gente vem para apoiar as pessoas ainda nessa jornada. Então, entender o propósito de vida e conseguir compreender isso, acessar esse lugar que diz qual é a sua relação nessa vida. E também entender como os seus pais te receberam, porque eu estou aqui vivendo a minha vida, trabalhando, na minha responsabilidade, de um dia normal, na minha rotina, bum, fiquei grávida. Pode acontecer, sim, né, de você ficar grávida sem planejado. Assim como acontece, às vezes a pessoa querer muito, muito, muito engravidar e não conseguir. Então, qual é o peso
que aquela criança vai sentir na gestação. Ontem eu contei de uma história da Jennifer, que a mãe dela pediu muito para o parto dela atrasar. Eu tenho uma outra cliente querida também, que passa comigo, que a mãe dela teve risco de gravidez e passou com ela a gestação inteira, segurando ela ali na cama. E o quanto hoje ela, adulta, se sente sufocada ainda. Porque a mãe acho que pediu tanto para ela sobreviver, tanto para ela ficar ali dentro dela, que ela sente, ela fala, eu amo a minha mãe, mas parece que onde eu tô sentindo a minha mãe aqui, ó, me cobrando, me sufocando, me apertando, né? Então, é muito interessante tudo isso, sabe? Esse olhar, eu tenho uma ideia de, em breve, me dedicar a um canal no canal YouTube, a vídeos sobre maternidade descomplicada, desmistificada. Desmistificada. Por quê? Porque hoje a gente tem uma sociedade que fala muito assim, eu tô grávida, tudo é lindo, tudo é cor-de-rosinha, é bonitinho, a decoração do quarto, nasceu e eu te amo. E quem é mãe sabe que não é isso, né? Eu sempre falo que eu olhei para o meu filho e falei, muito prazer, eu sou Fabiana, quem é você? Então, é aquela coisa assim, sabe, de muito prazer, de querer mesmo, assim, sabe, falar, cara, o que esse ser tá fazendo na minha vida? Eu era uma pessoa sem ele, e como vai ser a minha vida agora com ele? E muda tudo, você nem passa a deixar de ser você. Tem mães que se anulam, tem mães que têm várias crises hormonais e nem podem reclamar. Ainda você às vezes tem que cumprir o papel de esposa, de do lar, né, de cuidar da casa, de emprego, de responsabilidade. Eu que sou empresária, eu não tive licença maternidade, né? Também não tive trabalho, assim. Não é uma coisa ruim, mas eu não tive a licença maternidade. Eu não parei tudo para ficar com meu filho. Eu, com 20 dias, continuava a administrar a minha empresa com o filho no colo, amamentando e administrando. Então, isso interfere, sim, porque até os 3 anos e meio, a criança ela é esculpida. Até os 3 anos e meio, a gente não tem condições de lembrar o que, o que vivemos. Nada do que aconteceu antes dos 3 anos e meio a gente vai lembrar. O que a gente vai fazer é construir através de fotos e o que as pessoas contam. Só com 4 anos, mais ou menos, é que você vai conseguir começar a criar memória de verdade. E ainda assim muito parcial. Para você ter uma noção de verdade, assim, quando adulta, você só vai acessar a partir dos 7 anos. Tanto que os maiores ativistas quânticos hoje do mundo defendem que uma criança deve ir para a escola somente a partir dos 7 anos de idade. Porque isso tudo interfere demais, né? Ó, a Ana Lúcia está escrevendo, eu fui mãe solteira aos 19. Senti muita vontade, dificuldade de gostar da minha filha. Até hoje temos dificuldade de relacionamento. Pois é, Ana Lúcia, isso é muito importante, né? Porque em alguns momentos, um filho é uma invasão na vida da gente. E a gente não tem coragem de confessar isso. E muitas vezes as pessoas mais próximas são as mais difíceis de você confessar. Como você vai chegar para o seu marido e vai falar, ai, tô incomodada com meu filho? Como você vai chegar para sua mãe e vai falar, eu não sei se eu gosto dele? É uma coisa muito difícil de você ser tão honesta, né? Por padrões sociais. Aí sim, eu que sou muito defensora de não ligar para o julgamento dos outros, mas acho que tem certas coisas que você tem com dificuldade de admitir até para você. Mulheres que têm depressão pós-parto rejeitam o filho, porque
É como se o corpo precisasse de um tempo e falasse, eu quero me restabelecer. E se você tem dificuldade de relacionamento com a minha mãe, mais ainda eu vou ter dificuldade de ter relacionamento com o filho. A gente não vai conseguir engravidar, uma das dificuldades de engravidar é pelo peso, pela relação que a gente teve com os nossos pais. Então, tudo isso é um olhar muito atento. E é um dos lugares que eu mais gosto de buscar. Pelo Theta Healing, uma das curas mais lindas que tem é a cura no ventre. Porque você coloca de novo a criança, você adulta hoje, no ventre da sua mãe, e a gente faz toda essa reprogramação via DNA de tudo aquilo que a sua mãe sentiu, limpando de você. Isso é lindo. E no Detox da Vida, essa profundidade é muito maior. Eu não faço, mas conheço muito uma técnica chamada renascimento. E esse renascimento, aonde eu conheço bastante, ele faz todo esse propósito, né, de você se alinhar de novo com a tua vida. Você é como se você pudesse renascer mesmo, no sentido de tomar posse, sabe, da tua vida, do teu lugar, sendo você mesmo. E o que é pai? Pai é o mundo. E o que é mãe? É a vida. Então, não existe a gente ser adulto sem ter que lidar com os nossos pais. Bert Helling traz nas 3 leis da constelação uma das leis do pertencimento, né? Que é esse olhar para o pai, para a mãe. Todos os aspectos de como você enxerga a vida e como você lida na vida, vida de dia a dia mesmo, vida de evoluir, vem da mãe. O que você pensa da sua mãe, você pensa sobre você. O que você aconselha a sua mãe, esse conselho é para você. O que você julga seus pais é sobre você. Mãe e pai, né? E o que você tem de dificuldade de lidar na vida vem da sua mãe. Vem da dificuldade que você tem de se relacionar. Então, você tem dificuldade de arrumar um emprego, você tem dificuldade com a sua mãe, né? Você tem dificuldade de uma entrevista. E se você tem dificuldade de se expressar, de falar do que vão te julgar, isso vem do pai. Porque pai representa mundo. E outra coisa, o dinheiro, a abundância, a prosperidade, posicionamento de carreira vem do pai. Vem da tua relação com o teu pai, né? Então é muito, muito, muito forte tudo isso, né? E nessa imersão que eu criei, a gente para olhar isso com tanta atenção, com tanto amor, com um olhar de carinho, dando fim, sabe? Dizendo, olha, eu agradeço a minha vida, eu agradeço tudo isso, mas agora eu vou me libertar. E são várias técnicas que a gente vai limpar crença, vai limpar sentimento, vai cavocar. Então, assim, é um dia inteiro que você olha para cada detalhezinho. Amanhã eu vou trazer um pouco mais disso. Eu vou trazer as partes de fragmentos, de rachaduras da nossa alma, adquiridos no histórico da nossa vida. Vixe, amanhã a live vai ter que ser enorme, porque todas as relações com o emprego, com amigos, com relacionamentos, com as pessoas, com os ressentimentos, com as raivas, a gente vai falar de todas essas coisinhas que ficam presas. Mas se eu tivesse que... Ontem eu falei muito isso, que eu acho que um dos pontos mais emocionantes de limpar é a ancestralidade. Mas acho que o ponto mais profundo é essa parte da gestação. Então, eu sempre dou essa dica de autoconhecimento. Escreva a sua história. Conte a história da sua vida para você. Só que a história da sua vida começa nos seus antepassados, no mais distante que você conseguir chegar. E, por favor, façam o diário da gestação de vocês.
O que tem um diário de gestação? Como estava sua mãe, como estava o seu pai, quem foi a primeira pessoa a saber, como seus avós aceitavam. Eu tenho também uma das minhas mais queridas clientes, a avó dela tinha preconceito com o pai dela, que era negro. A avó dela tinha preconceito com o pai dela, né? A avó materna tinha preconceito com o pai dela, que era negro. E o pai dela morreu, ela tinha 2 anos de idade. E essa menina sofreu muitos abusos da avó, psicológicos, morais, ela não servia para nada, ela não fazia nada direito, porque ela não aceitou a neta direito. Chazinho para dor de garganta e amargo, chá de romã. Então, a mãe tinha que trabalhar muito cedo. E essa criança sofreu muitos abusos morais, porque abusos não são sexuais, né? Morais, físicos. Estava falando lá no grupinho de Barra de Axis agora os tipos de abuso. E aí são físicos, estava até aqui, físicos, morais, sexuais, financeiros, psicológicos, sociais. São muitos tipos de abuso. Tem os abusos conscientes e inconscientes. Então imagina quanto ela foi abusada inconsciente por essa avó. Ela era comparada com prima, ela era comparada com tudo, ela não tinha valor para nada, tudo que ela fazia era errado. E a mãe não tem como saber, porque a mãe deixou ela com a avó, com a própria mãe, para cuidar. E eu também deixo meu filho com a minha mãe. E a gente acredita que tá super bem cuidado, não estaria com pessoa melhor, né? E como que essa criança vai contar? Mas essa história vai esculpi-la, né? E hoje, para ela, ainda é muito consciente tudo isso. Façam. Quem foi a primeira pessoa a te visitar na maternidade? Como foi o seu parto? É muito importante. A hora que você nasceu. Vocês sabem que existe um estudo antroposófico que a homeopatia também defende sobre o ponto de vista de que crianças que nascem de cesárea terem dificuldades de respirar, terem dificuldades com rinite, sinusite, bronquite, doenças alérgicas, doenças de pele, porque na cesárea, né, o corpo não está pronto para nascer, o feto ainda não está pronto para nascer. E aí, de repente, se abre a barriga e fala, oi! Né? Imagina o susto daquela criança, puf, para nascer. Parece uma brincadeira, mas não é, né? O pulmão ainda não soltou todo o líquido, a mãe não liberou os hormônios para fazer o parto. Uma cesárea é extremamente invasiva e eu, infelizmente, tive uma. E hoje eu corro muito atrás desse prejuízo. Eu vou alegar que eu não tive escolha, mas acho que eu talvez até tinha escolha, mas naquele momento eu escolhi ir ainda pelo que eu acreditava ser mais seguro. Mas hoje eu corro muito atrás de olhar para o meu filho, porque ele não tem rinite, mas ele tem muita coriza, sabe? É uma semana sem coriza, 3 com coriza. Então, até encomendei essa semana um remedinho antroposófico para ele tratar essa questão. E eu trato muito com floral também, para essa questão. De ele ter nascido da cesárea, porque a cesárea é uma ruptura com a mãe muito rápida, né? Então, isso não vai permitir segurança. Que era uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Pai e mãe, apesar de serem vida e mundo, os dois representam segurança e proteção, mas de aspectos diferentes. A mãe é aquela proteção de que eu te acolho, e o pai é a proteção do eu te defendo. Então, quem se sente com medo de assalto, de pânico, de coisas que vão acontecer, é problema com o pai. E quem acha que ninguém tá para ela, que tudo é sozinha, que ela tem que lutar, que tem que conquistar, essas mulheres muito independentes, é problema com a mãe.
Olha quanta coisa. A Amy escreveu aqui. Tive 2 gestações. Todas as 2 não conseguem chegar a 9 meses. Tem alguma relação? Tem sim, tem sim. Teria que cavocar, não tem uma resposta assim tão pronta, desses 9 meses, né? Mas você pode ter alguma ancestral que foi induzido parto, pode ter tido até aborto, então a criança tem medo de ser rejeitada e quer nascer o quanto antes. Às vezes tem relação de achar o útero não tão puro, né? Tem várias coisas aí bem profundas, viu, Amy? Várias, várias, assim, teria que cavocar. Mas dá, é fácil olhar para isso, né? A gente faz uma leitura. Minha primeira filha nasceu de 8 meses e há 3 meses nasceu o segundo filho. Ah, teve mais um, Amy. Fez tempo mesmo, né? Eu estava com 7 meses. Eu fiz o parto no carro. Nossa, nossa, Amy, seu filho faleceu depois de 2 dias. Que triste, meus sentimentos. Oxe, que tristeza. Então, preciso olhar para isso, porque às vezes esses 2 dias era a missão dele que ele tinha, que é o que eu estava falando de propósito encarnatório. Às vezes ele tinha que vir só para isso. Às vezes tem espírito, M, que ele precisa ficar um dia só no seu útero, sabia? E isso já como se você tivesse, tipo, virado uma encarnação, sabe? Virado uma vírgula. Que eu já tive um caso de uma moça que fez inseminação e o feto ficou 2 dias no corpo dela. Ela sentiu a luz dele, mas depois o bebê não vingou e ela entendeu que ela não precisava mais ser mãe. Era uma história bem maluca. E ela desistiu da fecundação. Eu não vou me atrever a fazer a leitura agora, Amy, porque aqui é muita exposição, tudo. Depois, se você quiser me procurar, a gente vê isso com mais calma, com mais amor. Mas às vezes a gente só precisa disso, o espírito precisa só passar, né? Mas pode ter algum problema muito sério no seu útero. E esse problema no útero não é só relacionado à gestação. Pode ser o seu posicionamento de vida, aceitar a sua sexualidade, aceitar você mesmo, a sua capacidade de acreditar em você, de se perdoar. Gente, o útero é o maior portal de ataque espiritual e também a nossa maior chave de evolução espiritual. O útero é um lugar extremamente importante, sagrado. E homem não tem útero, mas ele também tem essa região muito forte. Vocês não imaginam como em homem também isso afeta. Mas pergunta, gente. Oi, Silmar, tudo bem? Tem mais perguntinha para colocar? Nessa imersão do detox da vida, então vamos olhar para todos esses aspectos. São as 10 pessoas felizadas que vão estar comigo nessa jornada, sabe, mergulhado nisso e olharem profundamente durante 10 horas, né, comigo, mergulhados nesse valor promocional, né? E quem está assistindo as lives tem esse desconto de R$ 100 de presente, né? Então é dia 25 de maio, das 9 às 19, sábado que vem, comigo. Essa super terapia, super sessão comigo de 10 horas, customizada aí com apenas 10 pessoas, com esse preço maravilhoso. Eu sei que tá todo mundo meio receoso em gastar, em fazer, em não fazer, mas é uma super sessão. Esse valor pode ser parcelado em 3 vezes sem juros, R$ 560, para você olhar para você com essa profundidade. É um presente de todo o meu coração para vocês. Como seria você se considerar esse olhar tão profundo para todos os aspectos da sua vida?
Quem não assistiu as primeiras lives, essa é a 4ª live, pelo WhatsApp do Yaskin. E eu esqueci, preciso pedir para a Adriana postar aqui amanhã. Nós vamos colocar o link das 4 lives, onde na primeira eu explico todo o programa, falo de todos os aspectos. Na segunda falamos de vidas passadas, na terceira falamos de ancestralidade. Hoje falamos de gestação, falamos de pai e mãe, rapidinho, de propósito de vida, e amanhã falaremos de todas as partes históricas, dos nossos fragmentos, das nossas memórias flutuantes, de todas as partes que ficam aí presas ao longo do nosso histórico de vida, todas as crenças, regras, juramentos, padrões que a gente coloca. Eu volto aqui amanhã, às 11h da noite, com muito amor. Considerem, pense, não por nada, mas pela oportunidade que eu estou oferecendo para vocês com tanto amor. Beijo enorme, uma linda noite abençoada para vocês. Honre seus pais, agradeça a vida que vocês têm. Limpem eles em vocês. Eles também vão crescer a partir disso. Beijo enorme.